pertencendo a um grupo que trabalhava em função de shows. Não é bem isso que uma bailarina inventa, né, para a sua carreira. No entanto, eu adorava fazer aquilo lá. Adorava trabalhar em televisão, conhecer aquele... porque era diferente, era ao vivo, né? As dificuldades, os desafios que aquilo apresentava. Dançar atrás de cantores. Eu tenho uma lembrança muito legal do Carlos Lira, né? Carlos Lira. Foi o único cantor que chegou para a gente e falou, eu não quero vocês atrás de mim. Eu fiquei até muito comovida, né? Por quê? Não, porque não se sentiu bem com o balé atrás. Ele acha que o balé é tanto quanto. Então, uma coisa que me marcou dessa época, eu gostava demais. Aquela coisa de ter que fazer não sei quantas coreografias por noite, e no dia seguinte mais outras tantas coreografias, e tinha uma ginástica mental nisso muito grande, e o ritmo das loucuras. Às vezes você tinha um táxi te esperando para sair da televisão para ir para uma boate, da boate vai para um evento. Mas eu aprendi muito nessa época. Aprendi demais. Eu acho que a minha grande faculdade real foi essa época aí, que eu levei para o teatro. Porque foi assim, nessa loucura toda, eu falei, eu vou para a Europa, eu vou fazer minha carreira, porque eu preciso dançar, eu tenho que fazer meu nome, papapá. Já tinha me casado a primeira vez e tinha meu filho. Eu fui, mas eu fui na frente achando que eu ia arranjar um contrato. Meu marido, que era um ator na época do Sérgio Cardoso, Raimundo Duprá, o nome dele, ele viria atrás e trabalharia no Deutsche Welle, ele poderia trabalhar perfeitamente. Então eu estava querendo fazer uma outra coisa. Só que cheguei na Alemanha e vi que o Brasil era a minha... Não tinha como sair daqui. Eu tinha contrato, poderia ter assinado contrato em Colônia, até foi gozado porque o Décio estava por lá. A gente se cruzou entre portas. Entre portas, Não nos encontramos na Europa. Eu poderia ter assinado em Colônia um contrato, mas daí foi claro para mim, eu seria simplesmente mais uma peça, uma engrenagem que não era bem a minha, já não era mais aquilo que eu queria. Estratificada, né? Já está. E também eu enxerguei o Brasil, não o Brasil, mas os bailarinos brasileiros de lá, de uma qualidade fantástica. Eu comparava as coisas e falei, gente do céu, o que acontece, né? Por que a gente não faz lá? Se tem os bailarinos, se existe o talento, se tem tudo. Isso é verdade, eu voltei. Voltei e comecei aí a fazer os pequenos grupos. Até o Ansaldi a gente trabalhou junto bastante com a Marilena. Marilena Ansaldi. Você ia começar a falar do teatro. Não, então. Mas aí começamos a fazer pequenos grupos, até que o Cláudio Petralha um dia bate lá na... Cláudio Petralha, que eu tinha conhecido antes, no momento da minha vida, e ele veio me pedir para fazer uma coreografia para ele, para uma peça chamada O Que Delícia de Guerra. Eu falei, não sei fazer coreografia, não quero, não vou fazer. Nunca fiz. Aí ele diz, não, mas então pelo menos prepara os atores. Eu falei, eu também nunca preparei atores. O que eu vou fazer aí? Não, mas eu vou... Ele me forçou tanto que apareceu lá na Sarandi com todos os atores dele, que eram no mínimo o Stênio, o Fúvio, o Armando Bogos, Irina. Pessoas que eu tinha um certo respeito, a vida inteira eu frequentei teatro. Aí eu comecei a dar aula. Mas aí eu comecei a descobrir dentro de mim uma coisa estranha, que até hoje eu não entendo como que funciona, que eu comecei a criar umas situações. Aí o Cláudio falou assim, como que você fala que você não faz coreografia? Você pode fazer essa coreografia? Eu falei, tá, vamos tentar. Aí ele me leva para o teatro para apresentar para o Adhemar Guerra, Sérgio Cardoso. Ele me apresenta para o Adhemar Guerra, parece mentira, foi antipatia mútua também. Cardoso agora, que era Bela Vista naquela época. Foi, imagina, o Adhemar com toda aquela cabeça dele, de repente uma bailarina, né?
andando lá naquele negócio. E eu também, vendo aquela coisa ranzinza, falei, meu Deus do céu, mas eu vou tentar. Mas aí vira desafio, aí eu já falei, eu vou tentar, vou fazer. Eu comecei a trabalhar tudo aquilo, todos esses anos de boate, televisão, cinema, todo aquele shows, toda aquela coisa estava aqui na minha cabeça. Eu não sei como que eu transferi isso, porque aí vem uma química qualquer. Eu comecei a fazer coreografia, como se a vida inteira tivesse feito. De uma segurança, que gozado. Isso até hoje acontece, né? Você me chama, olha, faz um negócio para mim, eu entro na sala e faço. Então é uma coisa que está dentro de mim. Aí eu fiz a coreografia e o Adhemar começou a dialogar com a coreografia. E aí foi muito gozado o processo, porque foi uma paixão intelectual total, né? A gente se amarrou e começamos a criar de tal forma que a gente não sabia onde começava o dele, onde terminava a minha e onde começava a dele, o trabalho em si. Foi um trabalho tão encaixado que no final ele até me escreveu uma cartinha uma dedicatória no programa, e quase que me chamando de assistente, como se eu tivesse feito assistência de direção para ele. Mas, na verdade, eu não tinha feito, eu estava estudando, eu estava descobrindo aquele mundo do teatro mais de pertinho. E aí foi um trabalho, começou no O Que Delícia de Guerra, e nunca mais nós fizemos nada separado. Tudo que ele fazia, ele me chamava, mesmo que não tivesse dança mesmo, ele me chamava. E foi uma época muito, muito criativa dos dois lados, tanto ele quanto eu, porque um dava apoio para o outro. Aí fomos passando pelas várias peças de enormes sucessos, né, que era o Hair, o Mahá, América Urra, Lulu. Agora, isso começou em 64, e em 64 eu estava trabalhando com a Ansaldi também, que estava montando para a gente Nelson Rodrigues, que era vestido de noiva. E o Adhemar também começou a se aproximar um pouco a esse espetáculo, ver o que era isso aí, né? Então, do jeito que eu estava descobrindo o teatro, eu acho que o Adhemar também estava descobrindo a dança, né? O nosso encontro foi pós-Hair. Você já era famosa. Foi pós-Hair. Então, eu estava trabalhando em Hair, foi um boom danado. Aí eu fui para Curitiba, mas eu já estava com o Hair coreografado. Aí eu cheguei, voltei de Curitiba, e aí eu convidei o Décio, e o Cláudio Petrari era diretor-geral da Cultura, e o Sérgio Viotti era programador, ou então sei lá o que, de teatro. Do Hair, estou falando do Hair. Mas eles eram bailarinos. Você chega no Broadway, todos eles são bailarinos. Então eram bailarinos que faziam Hair. Aqui seriam atores. E os bailarinos lá eram preparados. Hoje em dia você tem cantor bailarino aqui para fazer uma revista. Na época nós estávamos em 69, 78, 69. Era outra situação. Era outra situação. E eu achei que não era por aí que eu iria trabalhar. Aí cheguei para cá e optei por um trabalho de massa, não individual. A dança seria sempre movimento massa, com muito ritmo, com muita dinâmica, mas eu não teria um bailarino dançando, um outro, não faria isso. E aí eu comecei a trabalhar nessa linha, que eu queria ver o que sobrou para mim, do Hair de lá, uma pulsação, e essa pulsação eu coloquei aqui. Eu acho que fui muito feliz nessa montagem, porque pareciam todos bailarinos. Todos. Os censores todos vieram assistir, 3 vezes. 3 noites de censores. Saía uma leva, não, mas no dia seguinte vem outra. Vinha outra leva. Acho umas 3. Todos queriam ver. Todos queriam ver. Todos queriam ver. E teve um negócio tristíssimo, porque o Adhemar